maravilhosos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Profecia do Inferno, que estreou na Netflix nesta sexta-feira, dia 19, e vocês me pediram muito pra trazer esse vídeo. Eu tô aqui de viagem, por isso que eu tô com esse cenário diferentão, né? Eu tinha comentado no Twitter, e por causa disso também os vídeos que eu não tava planejando, né, que são vídeos espontâneos, eles acabam saindo um pouquinho depois, mas aqui estou pra falar sobre essa série e eu vou falar de todos os detalhes no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Na série a gente acompanha literalmente a profecia do inferno, porque a gente vê uma entidade aparecendo e dando uma sentença de morte, falando que aquela pessoa morreria em tantos dias ou em tantas horas e ela iria pro inferno. Na série a gente acompanha dois momentos aí, o momento inicial da criação da nova verdade e depois 5 anos à frente, quando tá pré-estabelecida ali entre os humanos, em que basicamente o medo se instaurou, né? Porque muito dessa religião ficou conhecida que as pessoas que recebiam essa profecia eram pessoas pecadoras. Então, teoricamente, né, com muitas aspas, as pessoas viviam num mundo melhor, com muitas aspas de novo, porque elas tinham medo de pecar, elas tinham medo de ser descobertas. Mas com isso a gente também tem os Arrowhead, que trabalhava em conjunto ali com a Nova Verdade, e era um grupo conhecido desde o início, né, da criação da Nova Verdade, que era para justamente expor os criminosos e fazer com que eles pagassem por seus pecados quando a lei humana, ou seja, a polícia e a justiça, não conseguia fazer com que as pessoas que cometessem crime pagassem por eles, ou mesmo quando pagassem, as pessoas achavam que não era tão justo assim elas serem reintegradas à sociedade. Enfim, gente, essa série ela tem um assunto bem complexo, já vou entrar aqui na discussão, mas acho que é importante falar algumas coisas antes. E essa série ela foi dirigida pelo Yeon Sang-ho, que é baseada inclusive em um curta de animação que ele fez em 2002. É um curta que tem 11 minutos e vem com o mesmo nome, e é uma série sul-coreana, e por isso e também por todo o contexto de discussão, e acredito que muito pela violência que tem na série, que é uma violência bem explícita, muita gente começou a comparar com Round 6. Eu acho que é válida a comparação em alguns aspectos, mas eu acho que são séries bem diferentes. Mas de uma forma geral também são séries que acabam falando de experimentações humanas, né? Principalmente quando a gente traz essas discussões das motivações humanas. Bom, gente, eu acho que pra mim a maior beleza dessa série realmente ela tá na discussão, porque ela vem muito forte tanto com essa lei divina quanto com a lei do homem. E é uma série que ela me remeteu a duas obras. Uma foi Death Note, mas mais pelo aspecto de humanos se acharem deuses, né? Então, quando a gente tem ali o presidente da Nova Verdade, tanto ali na criação quanto 5 anos depois, a gente vê como eles realmente se estabeleciam quase como deuses na Terra, porque afinal eles que ditavam, né, a criação de tudo, e inclusive mentia para essas pessoas, porque eles falavam que era só pecadores que morriam, e a gente vê que é algo aleatório, né? A ponto de 5 anos à frente a gente vê a condenação de um bebê. A minha única questão com essa série, e aí eu acho que volta a comparação de Round 6, é que ela não traz uma conclusão realmente pro que a gente está assistindo, ou pelo menos pistas do que tá acontecendo ali. Principalmente uma série que retrata tanto esse excesso da religiosidade. Então, pra mim, não foi o suficiente, pelo menos por enquanto, de saber que isso que a gente estava assistindo eram eventos aleatórios. Eu queria um background maior, saber de onde são essas criaturas. Até certo momento da série, eu até imaginava que a Nova Verdade que criava, né, de certa forma, porque a gente vê que os efeitos especiais não são tão bons assim, mas tudo bem, isso é um detalhe. A gente vê que é uma série que tem um orçamento um pouquinho mais baixo mesmo, e não é nada que atrapalhe na história de como ela tá sendo contada realmente, principalmente quando a gente chega ali no final, em que uma das condenadas, né, que foi o ponto de virada inclusive pra Nova Verdade se estabelecer ali, ela retorna, e aí a gente tem um final bem aberto realmente, porque quando a gente tem séries que trabalham com certa religiosidade, pelo menos eles fazem algum paralelo, vamos supor, com a Bíblia e tudo mais, você consegue ter uma compreensão maior
do que poderia acontecer a partir disso. E aqui não, eles realmente deixam o final bem aberto para ser realmente um gancho para uma segunda temporada e para continuar essa timeline, principalmente depois que as pessoas elas veem que a Nova Verdade é um bando de mentirosos. Então eu acredito sim que numa segunda temporada eles vão explorar mais esse contexto do background, de onde vem essas criaturas, por que essa pessoa ou as pessoas retornaram, até porque bem provavelmente o outro presidente, né, que a gente acompanhou no início da série, pode retornar se todos retornarem realmente. E já Round 6, né, eu falei que ia trazer essa comparação, eu acho que eles caminham muito bem os paralelos que eles querem fazer. Então, pra mim, a série ela gerou um pouquinho de frustração, então eu queria entender um pouquinho mais do background dessa história. Mas assim, gente, de uma forma geral, eu sinto que a série, ela realmente tem um potencial muito grande pela discussão, e aí eu vou me aprofundar mais aqui, mas também porque traz uma violência muito grande. E eu acho que as pessoas comparam muito com Round 6 por causa disso também, porque a gente tem uma violência muito explícita, e eu digo que também é uma violência corajosa de ser mostrada, assim, porque não é todo mundo que tem estômago. Tiveram alguns momentos até que me geravam incômodos, mas não de uma maneira ruim, é só realmente de ser uma violência muito explícita, e eu digo não só pelas criaturas, mas também pelas pessoas, quando elas estavam batendo nas outras pessoas, principalmente os Arrowheads. E consecutivo a isso, você fica muito aflito com a condenação do bebê, né? Porque você fala, meu Deus, como que eles vão mostrar isso, sabe? Enfim, toda essa cena final, né, tendenciava para que algo desse errado e que eles não conseguissem comprovar. Tanto o momento ali dos pais em que eles se abraçam e protegem o bebê. Pela minha interpretação, quando a gente chega nesse momento da série, a gente vê como o amor vence tudo, né? Porque a gente acompanha a agonia desses pais, e principalmente quando a mãe tinha aquele diálogo com a advogada falando que ela iria ficar com o bebê até o fim, porque ele estava pedindo ajuda, que ela entendia que o choro era um pedido de socorro. Mas até chegar nesse momento, eu preciso falar algumas interpretações que eu tive, inclusive que traz a discussão aí da série. Uma das coisas que eu achei muito interessante quando eles trazem essa discussão de lei divina e lei do homem é como as pessoas, elas simplesmente aceitam a divindade sem questionar muito. Por exemplo, quando o presidente some, a gente não vê as pessoas se questionando de como ele sumiu, por que que ele sumiu, porque quando a gente tem o momento da morte dele, a gente até vê ele falando pro policial, olha, você pode filmar e aí isso vai causar um desespero, ou você pode viver num mundo melhor em que as pessoas não vão morrer e etc. E fica por isso mesmo, ele no filme, então ele também não consegue provar que não são só pecadores que morrem. Isso já é algo estabelecido pra gente ali no final. E por isso, inclusive, quando a gente chega nesse momento de 5 anos à frente, algumas coisas elas não são tão surpreendentes pra mim, porque a gente já tinha isso pré-estabelecido. Ele mesmo dedicou a vida a entender a sentença dele, né? Então a gente vê que são eventos aleatórios. Mas é óbvio que quando chega no bebê é algo muito mais impactante. Mas pra mim o grande ápice dessa discussão, além de, lógico, as pessoas elas não se questionarem, isso me remeteu muito ao que a gente viu em Missa da Meia-Noite, em que a gente tinha o anjo, né, que eles falam que o anjo vem e dá a penitência e é uma criatura completamente assim demoníaca, e eles falam, né, o anjo vem e dá a condenação, e eles veem como algo de Deus, algo divino, quando pra mim é completamente assim diabólico. Mas principalmente a discussão sobre a violência, sobre os pecadores, porque quando a gente tem isso estabelecido também, em que só as pessoas que são pecadoras elas são condenadas, a gente vê inclusive as pessoas que seguem a nova verdade pecando também, porque elas se sentem no direito de tirar a vida de alguém pelo simples fato de não seguir a nova verdade, pelo simples fato de não concordar como as coisas são regidas. Então a gente vê as pessoas realmente sendo muito violentas, as pessoas matando. Gente, a hora que mataram a mãe da advogada, pra mim eu fiquei com o coração partido, assim. Eu achei, assim, um absurdo. Eu acho que aí tá a grande intensidade da série, porque a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe o quão agressivas as pessoas ficam por aquilo que elas acreditam, a ponto de ser contra o que a própria religião prega. E vem com a desculpa que você tá fazendo por esse algo divino, mesmo você conhecendo pouco sobre ele. E eu acho que tá aí também o porquê eles não exploram tanto o background, né? Porque no final das contas,
vezes as pessoas elas são tão fervorosas àquilo que elas querem acreditar que não importa de onde vem, não importa o porquê. O que importa é como é estabelecido, e as pessoas que questionam são vistas como pecadoras, como pessoas que não acreditam, e essas pessoas elas merecem a penitência. E aí fica o questionamento, né? Será que o limite é só um recém-nascido? Será que o limite não devia ter vindo antes? O questionamento não devia ter vindo antes? E a violência aqui na série, ela vem dessa forma explícita porque ela é realmente para impactar, inclusive nas atitudes humanas, porque a gente não vê a violência só nas criaturas. E é interessante esse paralelo porque a gente traz a discussão da divindade, que isso é a escolha de Deus, mas a gente vê como os humanos se aproximam das criaturas do inferno, da violência dessas criaturas. Agora, esse final do bebê deixa alguns questionamentos, né? Será que é possível evitar essa penitência? Ou será que o amor ali dos pais, a proteção que eles tiveram, fizesse com que ele realmente não fosse julgado? Seria bastante interessante, inclusive, se a gente tivesse uma outra passagem de tempo em que esse bebê já teria crescido e talvez como que as pessoas lidariam com essa única pessoa que teve a penitência e sobreviveu, além do retorno daqueles que foram, né? Será que a advogada vai conseguir comprovar o que são essas criaturas, de onde vieram, ou até mesmo se o presidente retornar, ele também vai ser fervoroso em querer descobrir de fato e não só mentir para as pessoas e ter a criação. E essa cena final, ela é bem impactante porque é quando as pessoas elas realmente entendem a gravidade de tudo e quando um dos grandes nomes, né, da Nova Verdade vai e mata simplesmente o senhorzinho por não querer deixar ele passar, por peitar a Nova Verdade. E ele é preso. Então a lei do homem retorna e ninguém tá acima disso. A mesma coisa quando a gente tem ali a discussão do senhorzinho do táxi com a advogada. Inclusive, eu fiquei até me questionando, né? Será que esse senhorzinho do carro não era aquele antigo policial? Enfim, eu entendo o impacto dessa série, ainda mais que se discute religião, então é um grande tabu, né? Essa série, ela traz bem aquela discussão desse excesso de religiosidade, o quão decepcionado Deus realmente estaria com esses pregadores. E, ao mesmo tempo, como as pessoas se sentem à vontade de falar em nome de Deus, quando na realidade não é bem assim. E fortalecer toda essa questão de lei dos homens, das pessoas elas serem livres, inclusive para errar. Mas ainda assim eu sinto que a série pecou em alguns desenvolvimentos. Eu queria ter entendido melhor algumas questões. Eu acho que algumas coisas elas ficam esquecidas, não de forma proposital, elas só simplesmente não são desenvolvidas. Inclusive sobre mais pessoas virem de repente numa deep web, né, falando que não era pecadora e ainda assim foi condenada. Temos outros vídeos, da mesma forma que lá no início da Nova Verdade tinha o pessoal da Arrowhead mostrando, né, trazendo as lives e tudo mais. Acho que devia ter criado outras entidades ou talvez outras pessoas que quisessem tentar mostrar a verdade, não só a advogada ou depender inteiramente dela. Alguns personagens-chave poderiam ter sido utilizados em algum momento, como aquele policial que dava as informações para os Arrowhead. Senti falta, assim, de um questionamento maior do sumiço do presidente. Então não é só toda essa questão do background, né? É como essa história ela foi construída. Para mim realmente faltaram algumas lacunas a serem preenchidas nessa primeira temporada. É uma série que me impactou menos do que Round 6, já que essa comparação existiu aí. Mas eu quero saber de vocês, qual que foi a interpretação de vocês, o que vocês acreditam que vai acontecer na segunda temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!